Pessoal, então já estudamos as hipóteses de extinção genéricas do artigo 137, vimos as hipóteses que dão direito do contratado de exigir a extinção ou de optar pela suspensão do cumprimento das suas obrigações, e agora nós vamos tratar das hipóteses de extinção do contrato. Tá? Ah, professor, mas nós já não vimos aquelas hipóteses genericamente nesse bloco inicial da aula? Sim, aqui nós vimos sobre um aspecto mais doutrinário, inclusive com várias hipóteses até específicas. Agora, nós vamos entrar com as formas de extinção dentro da lei de licitações. Como que a lei de licitações prevê que a extinção pode acontecer? E essa regra começa lá no artigo 138. O artigo 138 fala para a gente o seguinte: a extinção do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da administração pública, exceto quando a própria administração pública der causa à extinção. Então vamos começar a tratar aqui das chamadas hipóteses. Opa, calma aí que trocou aqui o slide. Das chamadas hipóteses de extinção do contrato administrativo. Quais são essas hipóteses de extinção? Deixa eu colocar aqui uma linha para dar um sublinhado, para dar um efeito legal. E agora nós vamos tratar da primeira hipótese de extinção. A hipótese número 1 é uma cláusula exorbitante. A administração pública pode determinar de forma unilateral a extinção do contrato. Isso aqui é uma cláusula exorbitante. Essa determinação unilateral, ela depende de uma ordem escrita, né? Não pode ser meramente verbal. Uma ordem escrita da administração pública. A administração pública chega e notifica a empresa e fala o seguinte: olha, seguinte, acabou. Estamos fazendo a extinção do nosso contrato administrativo. Só que tem um ponto importante, tá? Essa extinção, como ela é uma cláusula exorbitante que joga a favor da administração pública, ela não pode decorrer de conduta da administração pública, ou seja, a administração pública não pode ferrar o contrato, né, descumprir as suas obrigações e ainda assim vai lá e extingue o contrato, sabe? Casal quando briga, imagina que tem um casal que brigou e um traiu o outro, né? Vamos supor que o marido traiu a mulher, aí o marido ainda chega e fala o seguinte: ó, e eu tô acabando com o nosso relacionamento. Cara, não pode, calma aí. Você errou, você tem que pedir de perdão de joelho chorando. Quem vai acabar unilateralmente é a mulher, é a esposa, e não você. É mais ou menos essa ideia dentro dos contratos administrativos. Quando a gente tem a extinção unilateral, essa extinção unilateral não pode decorrer de culpa da administração pública. Porque se a própria administração pública é quem errou, ela não pode chegar e cantar de galo e querer fazer a extinção do contrato administrativo. Aí aqui nós vamos ter que aplicar as outras hipóteses de extinção do contrato. Então essa é a primeira regra, extinção unilateral. Segunda hipótese de extinção do contrato é a tal da extinção consensual. Essa extinção consensual é aquela que tem um acordo, tá? É igual assim, agora vamos pegar mais uma vez um casal. O casal vai lá, um não aguenta mais olhar para as fuças do outro. Aí chega lá os dois, sentam na mesa e falam o seguinte: olha, vamos fazer um favor para nós dois? Vamos acabar com esse relacionamento? Então aqui nós estamos diante de uma situação de acordo das partes. Eu fiz uma obra grande aqui em casa no ano passado e deu tudo certo na minha obra. Inclusive eu quero elogiar a minha arquiteta e o mestre de obras, né? Pessoas maravilhosas. Mas vamos supor que não tivesse dado tão certo e eu fosse chato pra caramba. Eu chegava todo dia na obra e eu falava: isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá aqui, isso aqui tá ali. O cara, o mestre de obras, na hora que ele fica pensando, já vem aquele pé no saco me encher de novo. Aí chega tal dia que um olha pro outro, o outro olha pra um e fala o seguinte: cara, vamos fazer um favor para nós dois? Vamos extinguir esse contrato?
Fecha a mão aqui, ninguém cobra multa de ninguém e está resolvido. Porque você não gosta de mim, eu não gosto de você, não está dando certo. Então existe um acordo entre as partes que pode gerar essa extinção. A lei de licitações ela ampliou as hipóteses de debate, né, incluindo aqueles métodos alternativos de resolução de controvérsias, como por exemplo a conciliação. Nós vamos ter um tópico específico para falar desses métodos, tá? A conciliação e a mediação. Na conciliação e na mediação você coloca terceiros para que ajudem num consenso. E pode ser que o consenso chega, acabou, vamos fazer a extinção do contrato. E também tem um outro método desses métodos alternativos, que é o tal do Comitê de Resolução de Disputas. O Comitê de Resolução de Disputas ele vai ter um conjunto de especialistas que entendem do assunto, e esses especialistas vão pegar e vão falar, olha, analisando aqui os argumentos de vocês, pelo assim, nossa opinião como especialista dessa matéria, é que o fulano de tal tá certo, o Beltrano tá errado, o que vocês acham? Aí as partes vão lá e vão falar, então tá bom, se ele disse que tá certo, vamos resolver isso aqui dessa forma e tá resolvido o assunto. Então, eventualmente, você pode ter uma extinção por acordo, por conciliação, por mediação, ou por intermédio do Comitê de Resolução de Disputas. Mas veja que aqui ela é bilateral. Se ela é bilateral, ela depende da concordância das duas partes, inclusive da administração pública. Tanto que essa hipótese aqui, ela somente pode acontecer se, observar o interesse da administração pública. Por quê? Porque é um acordo. Se é um acordo, tem que atender o interesse público. A administração pública vai fazer o seu juízo de conveniência e oportunidade acerca dessa eventual extinção. Além disso, aqui nós temos que ter uma autorização da autoridade competente, né? A lei de licitações sempre fala dessa questão da participação da autoridade competente. Então ainda tem que observar o interesse público, não pode simplesmente chegar e extinguir o negócio e a administração pública, vamos usar o termo técnico, não tão técnico assim, a administração pública se ferrar. Se não atender o interesse da administração pública, não faz sentido fazer essa extinção. Então as duas partes têm que concordar, tá? Só que existe uma terceira hipótese de extinção. Essa terceira hipótese de extinção, aqui, tanto faz qual é o interesse da administração pública. A administração pública pode não querer a extinção, mas aqui não importa o que a administração pública quer. Essa daqui é determinada. Professor, a extinção determinada pode não atender ao interesse da administração? Pode não atender ao interesse da administração. Se a administração faz um monte de coisa errada, a empresa pede a extinção, a administração não extingue, a empresa vai na justiça. Pouco importa a vontade da administração. Aqui o Poder Judiciário vai aplicar a lei. O que está na lei sobre essa questão? Então a determinação, ela é uma imposição. Naturalmente você já sabe que existe a determinação decorrente de decisão judicial. O Poder Judiciário vem, toma uma decisão e resolve aquele conflito. Tá? Pessoal, para vocês entenderem, quando a gente tem uma decisão determinada, é como se você pegasse um terceiro para substituir as partes na tomada de decisão. Eu gosto de trazer mais ou menos um exemplo do jogo de futebol. Se você marca uma pelada entre os amigos, você está jogando lá um futebolzinho e não tem juiz, vocês não contrataram alguém para conduzir ali, para apitar e tal. Dá uma falta, vocês param e conversam. Não, calma aí, foi falta, não foi falta? Vocês meio que vão fazer ali um acordo e as partes tomam uma decisão. Então quem está envolvido ali no jogo tomou uma decisão a respeito daquele assunto. Se foi falta, se não foi falta, se foi isso, se não foi aquilo. Quando você contrata um juiz, o juiz vai apitar. Imagina que o juiz apitou e marcou uma falta. O time A diz, não, mas não foi falta. O time B diz, mas não foi falta. E o juiz fala assim, foi falta sim. É o juiz que decide. Ele substitui as partes, pouco importando qual que é a vontade das duas. É mais ou menos essa a ideia quando você chama uma decisão judicial. Só que o direito evolui. E uma das grandes evoluções do direito é a possibilidade de utilização de métodos não judiciais para resolução de questões. E um desses métodos é a tal da decisão arbitral. Pessoal, a decisão arbitral
é como se você contratasse um juiz particular. Um juiz privado vai tomar a decisão. Então, na decisão arbitral também é uma determinação, mas de um árbitro privado, um, entre aspas, juiz privado. Pode isso, professor? Pode, mas nesse caso nós temos um requisito extra. Deve existir uma cláusula contratual admitindo esse compromisso arbitral. Então, a decisão judicial, ela decorre do próprio princípio da inafastabilidade de tutela de jurisdição. E a decisão arbitral depende de uma cláusula contratual que preveja essa possibilidade de utilização para resolução de controvérsias ou para a extinção do contrato. Então, na determinação, volto a dizer, pouco importa a vontade das partes. O juiz ou o árbitro vai analisar quem está certo, vai analisar à luz do direito e vai determinar a extinção, caso seja o caso. Perfeito, chegamos aqui, podemos avançar, tá? Agora nós vamos analisar o seguinte. Aqui eu trouxe para vocês as hipóteses de extinção. Eu não entrei no mérito aqui quem é o culpado dessas extinções. Só no primeiro caso que eu aleguei que não pode decorrer de conduta da administração pública. Mas eu não contei aqui quem é que deu causa e etc e tal a essas extinções. Agora nós vamos analisar quais são as consequências conforme o culpado da extinção. Porque pensa comigo em duas hipóteses. A empresa deixou de executar a obra por falta de pagamento. Quem que é o culpado? A administração pública. O contrato foi extinto porque a empresa simplesmente parou de executar a obra, atrasou, não colocou funcionários suficientes. Quem que é o culpado? O contratado. Cada uma dessas situações gera consequências diferentes. Tá? Quem é o inadimplente? Quem é que deu causa? Ou às vezes é um caso fortuito de força maior, ninguém deu causa. Nós vamos analisar essa questão aqui. A lei de licitações começa falando para a gente o seguinte. Quando a extinção decorrer de culpa exclusiva da administração pública, o contratado será ressarcido pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido e terá direito à devolução da garantia. Eu vou até mudar a cor aqui em cima para ficar para as três consequências ficarem destacadas. Devolução da garantia, pagamentos devidos pela execução até a data da extinção e pagamento do custo de desmobilização. Estamos diante, então, de uma situação... Depois eu volto para a resolução dessa questão, tá? Estamos diante de uma situação em que nós vamos ter uma extinção do contrato e essa extinção do contrato decorreu de culpa da administração pública. Olha só, extinção por culpa exclusiva da administração pública. Então, aqui, inclusive, tem a questão da culpa exclusiva, né? Ele coloca assim, culpa. Se for concorrente, tem aquela questão de concausa, né? E nós vamos avaliar o quanto cada um foi responsável, etc e tal. Mas aqui a culpa é exclusiva da administração pública. O contratado não fez nada de errado nessa situação. O que o contratado vai ter de direito aqui? Ele vai ter direito a 4 coisas. Eu vou colocar aqui em letras. Letra A. Ele vai ter direito do ressarcimento dos prejuízos eventualmente comprovados. Então, em virtude da extinção, por exemplo, ele teve uma série de prejuízos. Veja que aqui nós não estamos debatendo o tal do lucro cessante. Tem toda uma polêmica no direito, né? Algumas decisões do STJ concedendo, outras não. Se ele teria direito àquele lucro que ele ainda não obteve, aquele lucro que ele irá obter. A gente chama isso de lucro cessante. A lei não prevê. Então eu vou ficar aqui por enquanto no texto legal. Meu foco aqui é o texto da lei. A lei fala dos prejuízos eventualmente comprovados. Então aquilo que ele realmente sofreu. Ele foi lá e vai ter um custo, por exemplo, da rescisão dos contratos trabalhistas. Vai ter toda aquela verba rescisória que ele vai ter que pagar para os funcionários. Porque ele contratou aqueles funcionários para um contrato e o contrato foi extinto sem que ele tivesse culpa. Ele vai ter um prejuízo. A administração pública vai ter que arcar com esse prejuízo. Primeira regra. Segunda regra. Letra B. Ele vai ter direito também à devolução da garantia, se for o caso de garantia, né? Lembra que você pode exigir uma garantia contratual? Imagina um contrato de aluguel.
Você vai lá, a empresa pede para você 3 meses de aluguel adiantado. Acaba o contrato e ocorre a extinção dele. Ou a própria dona da casa chega para você e fala o seguinte: estou precisando do imóvel, tem como você desocupar? Você desocupa, mas fala o seguinte: olha, aqueles 3 meses de aluguel adiantado que eu te paguei, devolve para cá. Então, ele tem direito à devolução da garantia, que eventualmente... Devolução ou liberação, né? Porque devolução é quando prestado em dinheiro, coisa do tipo, e liberação se é, por exemplo, uma fiança bancária, seguro-garantia, etc. e tal. Terceiro direito que ele tem aqui de acordo com a lei de licitação: os pagamentos devidos. Imagina que é uma obra de 10 andares. A empresa executou 5 andares. Ela vai ter que receber o pagamento daquilo que ela executou. Então, são os pagamentos devidos. Aquilo que ela executou até a data da extinção, ela tem direito de receber, né? Não faz sentido a empresa executar uma parte e não receber para essa parte que ela executou. E o último tópico é o custeio, o pagamento daquilo que nós chamamos de desmobilizações. Professor, eu vou colocar assim, PGMTO. PGMTO é pagamento, tá? Pagamento relativo às desmobilizações. O que é a desmobilização? Quando você vai fazer uma obra, principalmente obra, essa obra tem um custo de você colocar as máquinas, tem aquelas usinas provisórias para fazer o asfalto, tem todo um aparato, desmobilização, tem todo um aparato que você vai ter que utilizar e preparar para fazer a obra, que muitas vezes a obra está longe da sede da empresa, então você vai ter que mobilizar. Então aqui nós estamos falando do custo da desmobilização. Ela vai receber o pagamento por isso. Então aqui a extinção, então, foi a extinção por culpa exclusiva da administração pública. O contratado vai receber o ressarcimento pelos prejuízos, a devolução da garantia, os pagamentos devidos e também o custeio da desmobilização. Deixa eu voltar só para essa questão, ela está meio perdida, mas ela ficou faltando a gente resolver aqui, tá? A lei pede para a gente julgar a respeito das inovações trazidas pela Lei 14.133, e ela fala para a gente assim, a utilização de meios alternativos de resolução de controvérsias, como a conciliação e a mediação, bem como a arbitragem, passaram a ser expressamente vedadas. Na verdade, é justamente o contrário. Essas hipóteses passaram a ser expressamente admitidas. Antes, elas não eram admitidas e agora elas passam a ser expressamente admitidas, tá bom? Então, por isso que esse quesito aqui está errado. Agora nós vamos avançar e eu vou trazer agora o artigo 139. No artigo 139, nós vamos tratar das hipóteses em que a extinção decorre de ato unilateral da administração. Leia-se, né? Se o ato é unilateral da administração pública, significa que essa extinção aqui é uma extinção por uma hipótese em que não é culpa da administração pública. Por que eu estou afirmando para vocês que não é culpa da administração pública? Porque a extinção por ato unilateral não é possível se a causa da extinção se a culpada pela extinção foi a administração pública. Então aqui nós estamos diante de uma situação em que não é culpa da administração. Perfeito? Quando a extinção é determinada por ato unilateral da administração pública, poderá acarretar, sem prejuízo das sanções previstas em lei, as seguintes consequências legais. É isso que nós vamos começar a estudar agora. Inciso 1. Assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio da administração pública. Inciso 2. Ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato e necessários à sua continuidade. Vamos tratar então dessas hipóteses aqui. Nós vamos começar a falar aqui das consequências decorrentes da extinção unilateral.
leia-se aquela extinção que é determinada por ato unilateral escrito da administração pública e que, por consequência, conforme os requisitos previstos na própria lei de licitação, não decorrem de culpa da administração pública. A primeira prerrogativa que nós vamos ter aqui é simplesmente a administração pública chegar e assumir o objeto do contrato. Pensa comigo o seguinte, é uma escola. A administração pública desocupou a escola para execução de uma obra. Quando houve a extinção do contrato, a administração pública vai assumir o objeto, ou seja, vai assumir a escola. Ela chega e fala o seguinte, ó, devolve essa escola aqui. Se fosse um contrato, por exemplo, de delegação de serviço público, a administração pública assume a prestação desse serviço público. Então, ela assume o objeto do contrato. Essa é a primeira regra, é a assunção imediata relativa ao objeto do contrato. Segunda regra, se for o caso, especialmente aqui aplicando o princípio da continuidade do serviço público, a administração pública vai ocupar e utilizar o pessoal, os bens, aquilo que está disponível, né? Inclusive a administração pública tem essa prerrogativa de ocupação provisória. A lei de licitações fala para a gente assim, ó, ocupação e utilização do local, das instalações, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na execução do contrato, necessários à sua continuidade. Teve aqui na minha cidade, uma vez, uma extinção do contrato de delegação de serviços públicos, né? O que a administração pública poderia ter feito? Ela poderia ter chegado lá para a empresa e falado o seguinte, ó, estou extinguindo o contrato, mas o seguinte, deixa os teus ônibus aí que eu vou utilizar eles. Me dá aqui o terminal que eu vou utilizar ele. Quero esse pessoal que presta manutenção para você, eu vou utilizar esse pessoal. Os seus motoristas, vou pegar eles também. Eu estou fazendo uma ocupação provisória de instalações, de pessoal, de bens necessários à continuidade da prestação do serviço, tá? Isso também é uma consequência da extinção unilateral. Voltamos para cá e agora nós vamos fazer uma leitura breve do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. O parágrafo 1º fala para a gente o seguinte, a aplicação das medidas previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo ficará a critério da administração, que poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ou indireta. Ou seja, isso aqui, a administração faz se ela quiser. Olha, vou assumir, vou ocupar provisoriamente, conforme o caso. Pode ser que a administração assuma e preste diretamente com o seu próprio pessoal, ou pode ser que ela contrate um terceiro para continuar a execução. Ok? Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 2 do caput deste artigo, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do ministro de Estado, do secretário estadual ou do secretário municipal competente conforme o caso. Então aqui, ó, essa ocupação tem que ter autorização. Porque pensa comigo o quanto que isso aqui é grave. A administração pública vai ocupar pessoal, vai ocupar instalações, vai ocupar material. Então, essa autorização tem que ser uma autorização expressa de ministro de Estado ou de secretários dos estados ou dos municípios, conforme o caso. Porque é uma medida mais grave, então tem que ter essa regrinha aqui. Avançamos mais um pouquinho, vamos agora para o inciso 3. O inciso 3 fala para a gente da execução da garantia contratual. Para explicar isso aqui, pensa, vou voltar a um contrato de aluguel. Você é dono de um imóvel. Você não estava usando esse imóvel, alugou esse imóvel para um inquilino. E exigiu desse inquilino a prestação de uma garantia contratual relativo a 3 meses daquele contrato. 3 meses daquele contrato. Ele pegou e descumpriu as regras do contrato e vocês tiveram que desfazer o contrato. Só que você tem um valor depositado lá na sua conta. E aí você chega lá no seu apartamento e percebe o seguinte, pô, o cara quebrou isso aqui, o cara estragou isso aqui, vou ter que contratar um pintor para corrigir isso aqui. Você vai ter uma série de prejuízos. Opa, mas calma aí, eu tenho 3 meses de aluguel depositado na minha conta. Eu posso utilizar esse dinheiro para arcar com esse prejuízo? Pode. Nós chamamos isso de executar a garantia. Você executa a garantia porque a garantia é justamente para arcar com esses eventuais prejuízos que você tenha. Então você executa a garantia para quê? Executa a garantia primeiro para fazer o ressarcimento da administração pública
Se a administração pública tiver uma série de prejuízos com essa extinção do contrato, ela vai executar a garantia para cobrir o seu prejuízo. A administração pública vai ter que contratar uma outra empresa, vai ter que temporariamente fazer uma outra medida, tudo isso aqui vai gerar uma série de custos, então eu vou ressarcir isso. Eu vou aplicar uma multa contratual a essa empresa e eu vou executar essa multa. Inclusive, quando nós estudamos poderes administrativos, nós falamos que as multas não são autoexecutórias. As multas dos contratos administrativos têm uma autoexecutoriedade parcial, porque a administração pode executar diretamente se houver garantia ou pagamentos devidos. Ela vai lá e pega o valor da multa e abate da garantia. A própria administração pública executa essa multa quando for possível. A administração pública vai utilizar a garantia para fazer o pagamento das verbas trabalhistas. Lembra que a administração pública pode responder, no caso de verbas trabalhistas, relativos a contratos de prestação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra? Então você vai utilizar aqui essas verbas, a garantia, para cobrir essas verbas trabalhistas, para depois não chegar essa responsabilidade lá para a administração pública. Para cobrir as verbas previdenciárias, você também vai utilizar isso aqui. Se for o caso, verbas fundiárias, tudo isso aqui, você utiliza a garantia contratual para cobrir. E por fim, olha que novidade bacana aqui. Volta para cá e faz a leitura comigo. Ressarcimento da administração pública por prejuízos decorrentes da não execução. Pagamento de verbas trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, quando cabível. Pagamento das multas devidos à administração pública. E exigência da execução e da conclusão do objeto do contrato pela seguradora quando cabível. O seguro-garantia, lembra? O seguro-garantia é quando a seguradora tem que assumir o objeto do contrato. Se for um contrato em que há seguro-garantia, a execução da garantia é falar o quê? É bater um fio para a seguradora e falar o seguinte, ó, deu ruim. Vocês vão ter que assumir esse objeto do contrato, pode vir para cá e executar o empreendimento. Eu estou executando a garantia contratual. Então aqui, eu vou até destacar numa cor diferente, eu vou colocar num vermelho. Você pode exigir que a seguradora conclua o objeto do contrato. É a própria natureza do seguro-garantia. Enquanto nas outras você utiliza aquele dinheiro para cobrir prejuízos e tal, você vai aqui na seguradora e fala, dá o seu jeito aí, dá os seus pulos, tá? Tudo isso aqui, todas essas regras vão acontecer sem prejuízo da aplicação das sanções contratuais. A administração pública pode, por exemplo, aplicar lá um impedimento de licitar e contratar, uma declaração de inidoneidade. Então, o fato de você extinguir o contrato, você executar a garantia e fazer todas as medidas que tem, não afastem da possibilidade de aplicação das penalidades previstas na Lei de Licitações e Contratações Públicas, tá bom? Beleza? Questão de prova. A extinção do contrato administrativo poderá ocorrer por ato unilateral e escrito da administração pública. Perfeito. Pode ocorrer por ato unilateral e escrito da administração pública. É uma das hipóteses justamente que nós temos de extinção do contrato. Por meio consensual ou por determinação judicial arbitral. Neste último caso, se houver disposição nesse sentido, em cláusula ou compromisso arbitral. Perfeito. Nós temos aqui as 3 hipóteses de extinção do contrato, por ato unilateral escrito, por meio consensual, que se desdobra em várias categorias, e por meio de determinação, que pode ser judicial e arbitral. No último caso, na arbitral, você tem que ter disposição nesse sentido, na cláusula ou compromisso arbitral. Por isso que essa questão está corretíssima, e dessa forma nós fechamos esse nosso bloco bacana sobre extinção contratual. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.